Ah, que saudade da época em que os aplicativos tinham apenas um ícone. Olá, eu sou o Rodrigo Mourão, estamos aqui na nossa dica número 19. Hoje é o dia do Extreme Del Fortaleza e eu tô a esse momento lá palestrando. Eu parei hoje de manhã para gravar essa dica aqui para vocês, editar, mandar aqui pro canal do YouTube, porque a gente não pode ficar dia nenhum sem publicar dica, né? Palavra dada tem que ser cumprida. Então nós estamos aqui hoje para deixar essa dica especial para você. Mas antes da dica, deixa eu te dar um aviso. Nós estamos aqui com um curso de orientação a objeto, fazendo um formulário CRUD, aplicando todos os princípios da orientação a objeto na construção desse formulário. E quinta-feira agora nós publicamos a aula número 7, onde a gente começou a codificação desse formulário que já tem o seu layout completamente configurado. E eu espero você lá, toda terça e quinta, a partir das 7 horas da noite. Bem, por que eu introduzi a dica de hoje falando que eu tenho saudades da época em que uma aplicação tinha apenas um ícone? Porque se você abrir uma aplicação VCL, você sabe que só tem um lugar para colocar o ícone. Você vai lá e define um arquivo .ico de alta qualidade e era o suficiente. No FireMonkey isso não é assim. No FireMonkey, devido o FireMonkey ser multiplataforma e multidispositivo, não é que o FireMonkey seja mobile. O FireMonkey não é mobile. O FireMonkey é multidispositivo. E quando fala multidispositivo, a gente fala celular, tablet e desktop, beleza? Então você não tem que só configurar o ícone da tua aplicação. Você tem que configurar um ícone para cada tamanho de dispositivo. E quando a gente fala, por exemplo, de um iPhone ele tem um tamanho padrão. Todo iPhone 5S é desse tamanho, todo iPhone 4 tem um tamanho, todo iPhone 6, 6S, 6 Plus tem um tamanho. E dispositivos Android? Qual é o formato? Quais os formatos de tela de dispositivo? São vários formatos de tela de dispositivo Android. Então, se você pensa em desenvolver aplicativos para tablet, para Android, você precisa muito estudar a questão de layout. Só para você ter uma ideia, o número de pontos por polegada na VCL é diferente do número de pontos por polegada do FireMonkey. Então, uma aplicação com fonte número 12 na VCL, ela vai apresentar um tamanho ligeiramente menor no FireMonkey, porque o FireMonkey tem um número de pontos por polegada maior do que a VCL. Então, estude muito sobre layout, estude muito sobre design de aplicativos mobile ou de aplicativos multidispositivos, para que você possa se aventurar no mundo do FireMonkey. Hoje nós vamos aprender como definir não só os ícones, como as telas de splash para cada uma das configurações dos nossos dispositivos móveis, tanto tablet quanto celulares, né, smartphones, beleza? Então vamos lá, vamos à obra. Então só para você lembrar, se você viesse aqui numa aplicação VCL, em Project Options, aqui em Application você tem apenas um lugar para definir o seu ícone, que era o suficiente, vir aqui e carregar um arquivo .ico, né? A coisa começou a mudar um pouco na época do Windows Vista, Windows 7, onde você tinha ali a possibilidade de carregar arquivos PNG de alta qualidade para colocar aqueles ícones extra grande, aí você tinha uma definição maior nos seus ícones. Quando você vai para um aplicativo multi-device, então vou abrir aqui uma aplicação multi-device, ok? Se você vier do jeito que ela vem configurada em Project Options, você vai ver uma pequena diferença na definição do ícone. Você vai ter aqui o arquivo icon para aplicativos VCL normal, Win32, e um arquivo de extensão ICNS, que é o arquivo de extensão do Mac. O macOS usa esse tipo de arquivo para definir os seus ícones. Até aqui, novidade nenhuma. A coisa começa a ficar um pouco mais emocionante, se é que a gente pode dizer assim, né? Quando eu ativo aqui, por exemplo, olha, a compilação para Android. Não preciso nem compilar, basta selecionar aqui o tipo de aplicação, né? O build para a plataforma Android, que ao voltar aqui em Project Options, e aí é até bom citar, né, esse Project Options é sensível ao contexto, dependendo do tipo de configuração selecionada aqui no teu Project Manager, né, de plataforma selecionada no Project Manager, o teu Project Options vai apresentar uma ou outra configuração diferente. Olha que interessante, selecionando Android, a gente vê aqui em Application, olha só, já não é mais apenas um ícone, você tem que definir uma série de ícones para a sua aplicação. E aí tem essas abreviações aqui, ó, LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI. Cada uma dessas aqui é referente a um formato, a uma dimensão máxima
de aplicação, de dimensão máxima de tela, perdão, né, um formato de tela. Então você tem dos menores ícones até ícones para as menores resoluções até ícones para as maiores resoluções. Se você pesquisar essa siglazinha aqui na internet, você vai achar um mundo de documentação, de material para ler, para entender um pouco mais sobre desenvolvimento de layout de aplicativos móveis. O mais importante que eu quero citar para vocês é o seguinte: você precisa definir uma imagem, a mesma imagem que você vai usar nas suas aplicações, nesses formatos aqui diferentes. Isso é uma característica do FireMonkey. Aquela coisa de você pegar uma imagem, colocar o trash dela e deixá-la se auto-redimensionar, não rola com FireMonkey. É necessário que você tenha as imagens nas dimensões específicas para que você tenha uma resolução ideal, para que você não tenha perda de qualidade, para que você não tenha distorção, por menor que seja. Então aqui ele já mostra para você o ícone de disparo, de chamada, né, o Launcher Icon, que é o ícone que vai aparecer como sendo o símbolozinho para chamar a sua aplicação no dispositivo móvel. Ele tem aqui as dimensões de 36 por 36, 48, 72, 96 e 144. Cada uma delas de acordo para um determinado layout. Você não precisa um determinado formato de tela, perdão. Você não precisa se preocupar em saber qual ícone vai ser carregado. O próprio FireMonkey, no momento que você compila a sua aplicação, ele joga isso para dentro do manifest XML lá do arquivo do projeto mobile, e dependendo do dispositivo onde ele esteja rodando, ele vai chamar uma ou outra imagem para ser o seu ícone, para ser a sua tela de splash. Por isso que é importante você definir todas as dimensões, principalmente se você vai colocar o teu aplicativo público na Apple Store ou no Google Play. Você não sabe que tipo de aplicação, que tipo de dispositivo, qual é a dimensão do dispositivo onde a sua aplicação vai rodar. Então aqui é muito simples, não tem muito mistério. Se a gente vier aqui, eu já separei, olha, a mesma imagem, deixa eu colocar aqui do lado, olha, a mesma imagenzinha, eu tenho ela em todos os formatos que o FireMonkey pede, tá vendo? Olha, então aqui por 36 por 36 eu carrego essa, por 48 por 48 eu carregaria essa, e assim sucessivamente. Então você vai ter que ter aí ao teu lado, né, você que é programador, você vai ter que ter ao teu lado um bom designer que criaria esses ícones para você, ok? Dessa forma ele não distorce, ele fica perfeito. E o splash é justamente aquela imagenzinha que vai ser chamada quando você roda o seu aplicativo. Quem já programou aí para Android sabe que o default é esse símbolozinho do FireMonkey aqui. Então aqui ele já diz para você qual é o tamanho da imagem de cada um desses splash, e você pode definir o splash customizado da tua aplicação. Eu também já defini aqui algumas imagens, ó. A imagem pequena é essa daqui, nesse formato. Depois eu tenho a imagem normal, que é a mesma imagem na dimensão que ele pede, justamente para não distorcer. Depois a imagem, deixa eu ver que eu não vi aqui, a imagem large, então aqui é essa daqui, ok? Então sempre as minhas imagens de splash e a extra grande, né? As minhas imagens de splash também, cada uma das dimensões próprias aqui solicitadas, e foram preparadas fora. Eu não peguei a maior e fiz com que a maior fosse redimensionada para caber na menor. Não, eu criei uma imagem na dimensão correta solicitada. E quando você vai para o iOS, o negócio é mais louco ainda. Quando você vem aqui, ó, seleciona aqui iOS Device, vai em Project Options, olha a quantidade de ícones que você tem que definir. Você entendeu agora por que eu comecei a aula dizendo que eu tinha saudades de quando a gente tinha apenas um ícone para definir a nossa aplicação? É por causa disso, porque no iOS você tem, além do ícone da aplicação e além da aplicação quando é chamada, do splashzinho, você tem que definir também aqui, ó, o ícone do Spotlight. Quem usa iOS sabe o que é isso. É aquela buscazinha, né, aquela busca inteligente. Quando você roda, por exemplo, na versão do iOS 9 para direita, a sua tela principal, abre a telinha de busca, e quando você digita lá, por exemplo, Waze ou WhatsApp, ele mostra o resultado da busca, e quando o resultado da busca é referente à sua aplicação ou a uma aplicação, ele mostra o íconezinho da aplicação. Então você precisa definir também esses ícones do Spotlight. Então aqui ele já traz para você a dimensão ideal. Então crie os seus ícones do aplicativo, crie os splashes e crie os ícones para o Spotlight nas dimensões recomendadas aqui. Essa coisa de design, de layout, o seu designer aí vai saber exatamente o que fazer. Ele tem experiência nisso. Nós programadores não temos. Então, se você quiser substituir, eu recomendo que você substitua para não ficar esse ícone feio nas suas aplicações. Você precisa
ter um bom designer trabalhando junto com você, ferramentas específicas para criar essas imagens, para trabalhar essas imagens na dimensão, muita criatividade, sem dúvida nenhuma, muita criatividade, para que você possa dar ao seu usuário uma aplicação que seja funcional e principalmente agradável aos olhos. E mais uma coisa, como eu falei no início, programar para dispositivos móveis ou para multidispositivos, enfim, requer um conhecimento de como essa coisa funciona nos bastidores, como é que esses aplicativos móveis tratam os pontos por polegada, trata a renderização de imagem, o formato, as dimensões, o que são aqueles símbolos LDPI, XDPI, HDPI, XHDPI, estude sobre isso para que você tenha uma visão geral, para que você possa saber como configurar isso dentro do Delphi. E lembre-se sempre, você só vai conseguir fazer, ou melhor, você faz no FireMonkey nada mais, nada menos do que a plataforma ou o sistema operacional para o qual você está desenvolvendo permite fazer. Então, antes de saber como fazer no Delphi, entenda como funciona na plataforma, lendo a documentação da SDK da plataforma, e depois você vem para o Delphi e veja como você vai utilizar esses recursos, lançando mão da infraestrutura que o Delphi oferece para você. Então, galera, como você pode perceber, é um mundo que a gente tem que estudar e estudar muito. Você viu lá os padrões de tamanho, como é que a gente chama, X large, large, small, aquela coisa toda. E a importância, como eu comentei agora desenvolvendo os códigos, de você ter ao seu lado um bom designer que possa te orientar e desenvolver as interfaces visuais dos seus aplicativos. Beleza? Galera, outra coisa, deixa eu pedir a você o seguinte, se você ainda não assinou o meu blog, www.rodrigomorão.com.br, corra lá e assine. A gente começou a publicar aí vários conteúdos dos nossos parceiros e segunda-feira agora, hoje é sábado, domingo, segunda-feira, daqui a 2 dias, vai sair um puta artigo do Bruto do Delphi falando sobre Canvas. Ele desenvolveu um joguinho e está mostrando os fundamentos do Canvas nesse artigo que ele vai publicar no blog. Então, se você ainda não se inscreveu, rodrigomorão.com.br, vai lá, assine o nosso news lá e receba as atualizações também do nosso blog. E você já sabe, né? Se você não conhecia esses recursos aqui do FireMonkey, como definir o splash, como definir o ícone, deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais. Se você já conhecia, deixa aqui o seu like e não esqueça de comentar dando feedback desta aula aqui. E não posso esquecer também de pedir você de se inscrever no nosso canal. Se você tem gostado aí das 19 dicas e dos demais materiais que a gente tem publicado aqui, então vai lá, se inscreva no nosso canal e ajude aí a nós atingirmos a marca de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Conseguir inscritos para o YouTube não é fácil não, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente vai conseguir chegar lá. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Rodrigo Mourão. Pela sua atenção, muito obrigado.